Olá, pessoal. Esta é a aula do dia 11 de agosto de Educação Física para os sextos anos A e B. Nós iniciamos a aula falando sobre o dia 11 de agosto, que foi comemorado o Dia do Estudante, e eu trouxe uma frase reflexiva para vocês, de Leonardo da Vinci. Aprender é a única ação de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Trouxe uma atividade de quebra-gelo. Vocês podem pausar o vídeo para poder fazer atividade, quem tiver interesse. Estes objetos que estão listados aqui ao lado da figura devem ser encontrados nessa imagem aqui, tá? Quem quiser pausa, e aí eu já falo aqui onde que estão os objetos. Número 1, aqui na manga do menino, parece um bolinho. Número 2, a coroa aqui do lado da pia, nesta imagem. Número 3, a vela na pia aqui, ó, com a manga da blusa do menino. Número 4, a escova aqui nesta planta, né, parece um cacto. Número 5, aqui no teto, próximo à janela. E número 6, o lápis na vassoura aqui, ó, atrás da porta. Começamos fazendo também a correção do simulado, as 3 questões referentes à educação física. A primeira falava sobre ginástica, e vocês deveriam analisar as alternativas para então marcar quais eram as verdadeiras. A origem da palavra ginástica é grega, gymnastike, que significa a arte de fortificar o corpo. Ela trabalha diversas capacidades físicas e é classificada em 2 modalidades. Analise as alternativas a seguir. A 1 fala que a ginástica pode ser trabalhada em modalidades competitivas e não competitivas. Verdadeira. A 2, a ginástica geral é uma modalidade competitiva que engloba todas as outras modalidades. Será que ela é competitiva? Não, né? É falso. Ela é uma modalidade não competitiva. E a 3, a ginástica artística já foi conhecida por ginástica olímpica. Verdade. Então, as alternativas verdadeiras são a 1 e a 3, né? Então, é a B, 1 e 3. A segunda questão de educação física falava sobre os jogos de salão, né? São aqueles que trabalham estratégia e raciocínio lógico. Entre esses, temos diversos exemplos de jogos de tabuleiro, que inclusive foram vistos durante as aulas. E vocês chegaram a confeccionar alguns, né? São exemplos de jogos de salão. A, dama e dominó. B, queimada e uno. C, dama e bandeirinha. D, dominó e mãe da rua. A alternativa certa é a dama e dominó. E a 3, que fala sobre lutas, né? O último conteúdo que a gente viu aí no bimestre passado, uma luta brasileira, que é a capoeira. Capoeirista não é aquele que sabe movimentar o corpo, e sim aquele que se deixa movimentar pela alma, de mestre Pastinha. A capoeira é uma manifestação cultural brasileira carregada de significados e reconhecida mundialmente. No dia 26 de novembro de 2014, a Unesco reconheceu a capoeira como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Sobre a capoeira, analise as alternativas a seguir. 1. A capoeira é uma luta brasileira? Verdade. 2. A presença da musicalidade distingue a capoeira de outros tipos de lutas? Verdadeira. E 3. Berimbau, atabaque e pandeiro são instrumentos utilizados na roda de capoeira? Também é verdadeira. São verdadeiras as alternativas A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 2 e 3 ou D, todas as alternativas. Então, a alternativa certa é esta aqui, a D. Todas as alternativas são verdadeiras. Foram feitas algumas orientações para o segundo semestre, como o acompanhamento das aulas com caderno em mãos, fazer as atividades em dia, o e-mail para o qual vocês irão enviar as atividades que forem solicitadas, tá?
E nós também iremos utilizar a plataforma Soiônica da FTV. Serão feitas algumas atividades nela, tá bom? Os objetivos foram aprender a definição de esporte de marca e precisão e aprender o histórico e as modalidades do atletismo. Mas para aprender sobre, né, como são classificados os esportes, a gente precisa saber o que é um esporte. O esporte ele tem regras definidas, né, que são reconhecidas por confederações e federações, e inclusive tem as competições oficiais referentes aos vários esportes aí que são reconhecidos. Contempla todas as práticas corporais mais institucionalizadas, com regras formais e comparações de desempenho entre indivíduos ou grupos que competem entre si. Na base, os esportes foram classificados de acordo com os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos. Nós veremos, a princípio, os esportes de marca e precisão. E, mais especificamente, o atletismo, tá? Que ele se encaixa aí nessa classificação. Os esportes de marca são aqueles que comparam resultados registrados em segundos, metros ou quilos. As modalidades de atletismo são um exemplo. As provas podem ser realizadas com os participantes simultaneamente, como uma corrida, observando aquele que chega primeiro, ou individualmente comparando a marca, como no caso do salto em distância. Os esportes de precisão são caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o objetivo de acertá-lo ou aproximá-lo de um alvo específico, estático ou em movimento. Exemplos são o boliche, a bocha, o arco e flecha e o tiro ao alvo. Exemplos de esporte de marca e precisão: ciclismo, atletismo, natação, patinação de velocidade, levantamento de peso, golfe. Uma imagem aqui de atletismo, tá? Aqui os corredores estão competindo a prova de 100 metros rasos. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre essa prova mais adiante. E o histórico do atletismo? Como que surgiu esse esporte, né? Que a gente chama de esporte base ou mesmo de esporte mãe, né? De todos os outros. A história do atletismo acompanha o homem desde os tempos dos nossos ancestrais, e sua prática primitiva ajudou na luta pela fuga dos predadores e na busca por alimentos. Para isso, era preciso correr, saltar obstáculos e lançar objetos. Precisamente por aprimorar as habilidades básicas de correr, saltar e lançar, o homem garantiu a sua história. Aliás, há indícios da prática do atletismo há pelo menos 5.000 anos, né? Primeiro no Egito e na China, e logo depois na Grécia. Tudo isso explica por que, ao criar as competições esportivas, as primeiras provas realizadas fossem as atléticas. Na primeira Olimpíada registrada, a única prova foi uma corrida de aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de estádio. Isso aconteceu em Olímpia, na Grécia, em 776 a.C. As provas do atletismo são divididas em corridas, saltos, arremessos e lançamentos. E, mais adiante, nós veremos, né, na próxima aula, nós veremos a respeito das provas de corrida, tá, do atletismo. Então, até lá, pessoal, até mais, fiquem com Deus.